Capítulo 727. Alguém deve cair. Vá embora. Lith gritou com riso enquanto usava suas asas para cobrir seus braços, criando uma proteção em várias camadas para impedir o golpe. Riso riu da estupidez do monstro. Dessa forma ele poderia matar todos os três de uma só vez. Ele ativou os poderes de sua lâmina eterna, abastecendo-os como uma enorme quantidade de poder que o reator ainda tinha. A obra-prima do Odin agora estava cercada por uma aura branca, forte o suficiente para cortar literalmente o ar à sua frente e até mesmo dividir a matéria em um nível atômico. As asas negras de Lith evaporaram, incapaz até mesmo de suportar o intenso calor e poder que a lâmina eterna emitia. Espera. Por que as asas são pretas? Gunnar apontou. Ela era um gênio no nível de Solus, então ela não poderia perder o que estava acontecendo. O que diabos você está dizendo? Este flagelo sempre foi vermelho e preto. Riso ignorou o comentário dela, colocando todo o seu peso e foco no golpe. O monstro, sim, mas sua armadura era prata. Onde está sua armadura? Gunnar notou que as asas de Lith voltaram a ser negras como breu, feitas apenas de carne e osso. A resposta à sua pergunta veio na forma de um som prateado enquanto a lâmina eterna era empurrada por uma força imparável. Riso só pôde amaldiçoar sua estupidez quando viu que a armadura não era a única coisa que havia desaparecido. O protetor de braço também havia sumido. Em seu lugar, havia uma espada bastarda de prata entre as mãos de Lith. Sua forma lembrava a glória do guardião, mas era claramente feito de orixalcum e tinha um cristal de mana verde e um amarelo no cabo em vez de 2 cristais azuis. Lith fez com que o corpo de pedra de Solus tomasse a forma de sua outrora valiosa lâmina e deu a ela toda a armadura Skinwalker para protegê-la do perigo. Como passo final, ao injetar mana dentro da armadura, ele deu à arma improvisada as mesmas propriedades de orixalcum com aumento de mana. No entanto, Solus era mais do que o guardião do portal uma vez. Ela não só poderia canalizar a fusão elemental de Lith, mas também adicionar a sua própria, aumentando ainda mais todas as propriedades da lâmina e do orixalcum. A liga de adamantio era semilíquida, então não importa quantas vezes a aura da lâmina eterna empurrou o metal líquido para o lado, o novo orixalcum continuou fluido para substituir as partes faltantes enquanto seu campo de energia colidia com a arma de Riso. A força de Lith mais a de Solus combinando sua magia de fusão foi o suficiente para quase arrancar a lâmina eterna das mãos de Riso. Ambas as lâminas estavam agora acima da cabeça de seus mestres, mas apenas um dos lutadores ainda segurava com firmeza e as 2 mãos no punho da arma. O corpo de Lith foi ferido e espancado, sua mana quase esgotada. Muito tempo se passou desde a última vez que ele usou o revigoramento e ainda mais desde que ele realmente dormiu. No entanto, pensamentos sobre sua existência destruída na Terra preenchiam cada canto da mente de Lith. Quase perder Solus reabriu todas as suas velhas feridas. Isso o lembrou das diferenças entre um mundo sem amor, desprovido de qualquer coisa pelo qual valesse a pena viver, que ele havia deixado para trás, e Mogar, que estava cheio de pessoas que precisavam dele. Riso agora estava indefeso da barriga ao queixo, mas não duraria muito. Lith moveu sua lâmina em um corte diagonal para baixo, para cortar Riso de seu ombro direito ao quadril esquerdo. Mesmo com apenas uma mão, Riso conseguiu atingir o guardião Solus com sua própria lâmina, evitando que o corte fosse profundo, empurrando a lâmina para baixo e para longe antes que pudesse perfurar seus órgãos. Com a outra mão, Riso imitou o feitiço que Gira havia usado anteriormente e emitiu de sua palma um raio vermelho de primeira magia concentrada direcionada ao coração de Lith. Se bater na cabeça não funcionar, essa coisa deve ser como um vampiro, Riso pensou. Queimar seu coração deve resolver. O arranjo verde tornou o feixe muito rápido e poderoso para ser evitado, não que Lith tivesse feito mesmo se pudesse. Riso quase tinha tirado Solus dele. Lith não deixaria nada acontecer a Plória ou Kila. Não importa o quão poderoso seja, aquela coisa ainda é magia para tarefas domésticas. Lith pensou enquanto seu olho vermelho queimava com mana da mesma cor, infundindo Solus e o feitiço do inimigo.
A luz vermelha nascida do olho inclinou o feixe o suficiente para que a aura de sua lâmina fosse suficiente para empurrá-lo para o lado. Lita ajustou seu controle sobre o Soros Guardião, seguindo o movimento do ataque anterior para puxá-lo perto de seu peito em uma posição horizontal e então investiu contra o inimigo. A combinação de defesa e golpe de espada pegou o Riso de surpresa. Ele tentou desviar o Soros Guardião novamente, mas seu aperto com uma das mãos era muito fraco em comparação com a forma de Lito com as duas mãos. A lâmina de Lito perfurou seu peito, forçando o Riso a voar de volta para não ser empalado. Atenha-se ao que você sabe, seu idiota. Guna o repreendeu. Você não é um mago. Seu controle sobre a primeira magia é patético na melhor das hipóteses e aquela coisa tem 3 olhos brilhando com mana. A julgar pelas cores, você deve evitar magia de fogo, escuridão e água. O que você quer que eu faça, então? Curar ele. Riso repreendeu enquanto uma corrente de jato das chamas de origem tentava atacá-lo, apenas para ser interrompido tanto pela disposição da vontade de Deus quanto por um raio de trovão. Não, seu idiota. Use sua maldita lâmina e a vantagem de ter reféns. Ele ficou parado para defender as mulheres antes, então, ela parou no momento em que percebeu que Kila e Plória não haviam ficado de braços cruzados. Eles usaram o disfarce de Lito para sair do campo de batalha e libertá-lo da necessidade de lutar dentro da formação mágica. Droga! Porque eu sou o único parceiro de idiotas? Pensamento Guna. Lito seguiu seu inimigo e agora que todos estavam fora de combate, a vontade de Deus foi reduzida a apenas uma decoração cafona no chão. Riso usou o raio de sua lâmina novamente, mas sem a disposição, era apenas um feitiço de pico de nível 3 que Lito desviou com o movimento de sua lâmina. Uma vez que os dois homens estavam novamente envolvidos em um combate corpo a corpo, a diferença nas armas logo se tornou esmagadora. Assim como a armadura Skinwalker a protegendo, Solos não tinha uma forma definida. Ela se adaptava a cada choque, tornando as partes da lâmina que Lito usava para bloquear mais grossas no momento certo e mudando sua forma para ser mais modelada e curva sempre que um golpe acertava, causando um ferimento mais profundo. Riso teve dificuldade em seguir os movimentos do Soros Guardião, principalmente porque a lâmina ficava mudando sua forma, tornando difícil para ele acertar sua ponta para desviar facilmente um ataque. O punho tinha 2 gumes, depois um só, e agora é uma maldita espada curva. Que droga de arma é essa? Riso teve que prever os movimentos do Guardião Solos e de seu portador, que apesar de ser menos habilidoso que o mestre da lâmina tinha uma destreza física muito superior. Kila não entendia nada do que estava acontecendo, então ela se concentrou nos olhos não amarelos de Lito e na formação do inimigo, tentando encontrar uma maneira de ajudar sua amiga. Em vez disso, Plória estava maravilhada com seu desempenho. Ela sempre tinha ouvido o termo ser um com a espada, mas foi a primeira vez que ela realmente viu. Solos não era apenas um poderoso artefato mágico, também era parte do corpo de Lito, permitindo que ele levasse todas as suas técnicas a um novo pico. Capítulo 728, Alguém deve cair 2. O espanto de Plória não a impediu de usar seu cérebro. Com medo de que seu inimigo pudesse mais uma vez roubar o poder de seus feitiços, Plória usou a magia da terra para mudar o padrão do chão para a vantagem de Lito, tornando escorregadio onde Riso estava e áspero onde Lita estava, dando a seu amigo uma posição melhor. Às vezes ela fazia pequenas saliências aparecerem onde ela previu que o Odi se moveria, fazendo quase tropeçar mais de uma vez. Lutar 3 contra 1 sem o arranjo verde foi demais para Riso. Ele conjurou novamente, mas antes que pudesse se formar completamente, a lâmina eterna foi arrancada de suas mãos, rapidamente seguida por sua cabeça. Lito sabia o que iria acontecer, então ele rapidamente saiu do campo quando a força vital restante de Riso foi detonada para ganhar o tempo necessário para o próximo Odi sair. Eu preciso descansar, desculpe. Solos voltou para o dedo de Lito e o Skinwalker de volta para seu corpo. Entre sua experiência de quase morte e seu núcleo fraco, Lito ficou surpreso por ela ter durado tanto tempo. Ele deu a Solos seus mais sinceros agradecimentos enquanto lançava um fluxo constante de chamas contra o arranjo verde.
Quando a explosão passou e o corpo de Veiga estava totalmente formado, a formação mágica estava em frangalhos. Riso, seu idiota desgraçado! Veiga disse, tirando seu cajado mágico de seu anel dimensional. Graças aos efeitos de amplificação de poder da matriz, seu feitiço de nível 3 encheu a sala com fragmentos de gelo do tamanho de uma pessoa, não dando à sua presa chance de escapar. Glória usou seu feitiço de terra de nível 4, parede de Tidal, para fazer o chão à sua frente e seus aliados subirem como uma onda, dando a Lito tempo suficiente para uma respiração completa de revigoramento. Veiga zombou das tentativas da feia fêmea de ganhar tempo, conjurando uma salva de estilhaços atrás da outra, em um ataque constante que logo trouxe a proteção mágica à beira de desmoronar. Ela não se importava com a quantidade de mana que restava no reator, a única coisa que importava era sua própria sobrevivência. Lee ponderou suas opções, tentando encontrar uma maneira de escapar dessa situação. Droga, esse é um feitiço digno do nome Checkmate Lanças. Eu não posso me teletransportar devido à matriz uma vez que o feitiço ofensivo cobre toda a sala, não tenho onde me esquivar. Eu poderia aguentar uma ou duas ondas, mas morreria muito antes de alcançar aquele mago maluco. Ele pensou. Killa compartilhava sua opinião, mas enquanto Lit lutava por colocar sua vida em risco, ela fizera o melhor que podia para estudar a ordem da vontade de Deus. Killa não era uma diretora, mas ela conhecia o feitiço de detecção de matriz e como as formações mágicas funcionavam. Ela também conhecia muito mais runas do que Glória, especialmente aquelas que os Odin usavam devido ao seu estudo completo de suas descobertas mágicas. Depois de ver a matriz verde sendo usado tantas vezes e como as várias runas ausentes afetaram seu funcionamento, ela teve uma boa ideia de como fazer o ataque parar. Ela concentrou seu feitiço desordem em uma única runa perto de um dos nós de poder da matriz, desencadeando o efeito dominó que a formação mágica já vacilante não era capaz de suportar. Sua estrutura entrou em colapso, revertendo o feitiço de nível 5 acima em um nível médio de 3. Quando Veiga percebeu que apesar de a vontade de Deus ainda estar de pé, os seus efeitos tinham desaparecido por completo, já era tarde. Lita explorou aquela abertura para surgir na frente dela, rasgando a esfera de seu peito com a mão esquerda e esmagando sua cabeça como uma uva com a mão direita. Sem a matriz da vontade de Deus, não havia necessidade de se esquivar da explosão de força vital, para que ele pudesse respirar uma corrente de chamas que engolfou o cadáver e sufocou a detonação. Enquanto o próximo Odin ainda estava se formando, Lita arrancou seu coração antes de lançar um novo jato de chamas. Ele continuou matando sem parar, embora sentisse que algo estava errado. Revigoramento ou não, ele nunca tinha usado as chamas de origem tantas vezes e seus instintos gritavam para ele parar. Sua força vital estava perto de sofrer mais danos. Por favor, tenha misericórdia. Gona disse quando chegou sua vez. Você está matando uma raça inteira. Isso é genocídio. A resposta de Lee foi despedaçá-la antes de recuar para evitar a explosão que se seguiu. Seus olhos estavam embaçados e sua força diminuindo, mas ele não ousou parar seu trabalho. Apenas os Odin podiam realmente ver que, conforme mais deles morriam, os olhos na sala convergiam em um único ponto até que assumiram uma forma física que ficava cada vez mais perto até que pudessem sentir seu hálito em seus pescoços. As mãos negras desapareceram assim que os espíritos dos mortos foram dissipados pela ordem de vontade de Deus, mas agora a consciência de Mogar havia se consolidado para estar pronta para pegar seu prêmio, deixando apenas a escuridão originada de Lito para trás. Cada um de seus renascimentos forçados drenou mais mana do reator até que nada restasse. Sem seu alimento, o pedaço de carne na frente de Lit parou de se contorcer quando o tempo finalmente avançou e exigiu seu tributo aos Odin. Seu corpo coletivo secou e envelheceu até que todos se transformaram em pó. Só então Mogar desapareceu. Finalmente seu erro foi consertado e com o tempo de toda aquela morte a vida floresceria novamente. Junto com a consciência do planeta, tanto a coluna prateada quanto a preta desapareceram, deixando Lit de volta à sua forma humana. Bem, isso foi interessante, disse Salark.
Eu diria que valeu a pena. Sério? Eu acho que a luta foi muito boa também, mas de um guerreiro louco por batalha como você eu esperava muitas críticas sobre aquele pobre garoto. Tyrion disse. Além disso, a única parte efetiva do plano de Odin era conseguir se esconder de nós. Reator ou não, eles não teriam a menor chance. Não estou falando sobre a luta, embora tenha que admitir que foi bem decente. Eu estava me referindo ao companheiro da anomalia falando como Gar. Raramente fala com não-guardiões. A propósito, o que você acha dos dois pilares? Ela perguntou enquanto olhava para Lerain. É um bom sinal. A primeira vez que a anomalia passou por uma tribulação, o pilar era preto, como o de uma abominação. Agora há também um prateado, o que provavelmente depende do fato de ele não ser tecnicamente uma besta e nunca visto o pilar relacionado aos humanos. Acho que os dois pilares significam que sua natureza está ficando mais estável, não mais perdida entre as espécies, mas dando à luz uma raça própria. Lerain respondeu. É mais do que isso. Morgar se materializou no meio de seus guardiões, aparecendo para cada um deles na forma que assumirá quando eles encontraram a consciência do planeta pela primeira vez. Para Salark, parecia uma besta manchada de sangue, para Tyrion como uma mulher grávida e para Legain como a árvore do mundo. Ambos os híbridos estão em conflito sobre sua natureza e estão preocupados em aceitar as mudanças que ainda estão passando. No entanto, enquanto a fêmea é movida por seus sentimentos e prejudicada por sua perda de memória, o macho é quase uma causa perdida. Ele continua vivendo no passado, carregando um fardo que o puxa para baixo, não importa a escolha que faça. É por isso que ele ainda carrega a marca das abominações. Continua no próximo vídeo.